Olá, minhas amigas e meus amigos. Aqui é Rodrigo Oliveira e esse é o podcast COSEMES Debate, o programa que mantém o gestor municipal de saúde atualizado dos principais temas da política de saúde no Brasil e no estado do Rio de Janeiro. Nosso entrevistado é Paulo Eduardo Xavier de Mendonça, médico sanitarista, pediatra também de formação. Hoje, professor do Instituto de Saúde Coletiva da FRJ, profissional com larga experiência na gestão de sistemas e serviços de saúde. Paulo foi, entre tantas outras atribuições, um dos coordenadores do Observatório de Políticas Públicas de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, iniciativa do COSEMES em parceria com a FRJ e Instituto de Medicina Social da UERJ. Nosso tema hoje é a atenção oncológica no Estado do Rio de Janeiro, para falar justamente do terceiro boletim publicado pelo Observatório. Paulo, seja muito bem-vindo. Desde já agradeço sua disponibilidade. Ok, boa noite, Rodrigo. Boa noite, pessoal. Vamos lá, vamos conversar sobre esse tema tão importante. Sua vida profissional e política está intimamente ligada à construção do SUS, de várias formas. Fale um pouco para a gente sobre essa trajetória. Pois é, né, Rodrigo? A gente que é pré-SUS, né? Eu, na verdade, cresci há muito tempo atrás, estudei ainda no antes do SUS existir, né? Me formei no âmbito da nossa luta pela democratização do país e pela reforma sanitária. Eu acho isso interessante, assim, importante falar, porque é uma geração que passou por momentos assim muito importantes da vida desse país, né? E desde que a gente começou a mais concretamente conversar sobre o SUS, né? Seja na oitava Conferência Nacional de Saúde, né? Eu me lembro do congresso da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, o primeiro congresso em que eu tive lá, eu já era residente nessa época. E a gente se animava mesmo com uma disputa que tínhamos certeza que seria histórica, né? Dos rumos de construção da democracia e o quanto que a discussão do Sistema Único de Saúde era uma conversa importante para a democracia, né? E de lá para cá eu trabalhei em vários lugares, né? Na universidade, muitas vezes. Comecei já em 88 trabalhando na universidade, 89 como professor, né? Depois fui para São Paulo na época da gestão da Luiz Erundina. Trabalhei lá alguns anos, né, no governo Erundina e antes também na universidade no processo de montagem do Sistema Único de Saúde de Angra dos Reis. Acho que esse foi um movimento muito importante, né? Muito importante na gestão do prefeito Nairobi Nagai, em que um grande esforço foi empreendido naquela cidade, né, Rodrigo? Você também conheceu bem essa cidade e sabe o peso histórico que tem Angra dos Reis e que teve na construção do SUS mesmo, né, no nosso país. Trabalhei em São Paulo, trabalhei na prefeitura de São Paulo, trabalhei em fábrica, trabalhei em pronto-socorro como pediatra, eu trabalhei em tudo quanto é canto, na atenção básica, em centro de saúde, na zona leste de São Paulo. Ajudei a pensar concretamente nessas essas relações de produção dentro dos hospitais e os compromissos que os hospitais têm que ter com o Sistema Único de Saúde. Isso hoje parece que estão falando uma coisa óbvia, né? Mas olha que essa questão do SUS e os hospitais foi bastante trabalhoso, viu? Foi bastante trabalhoso a compreensão sistêmica, né? Os hospitais se comportavam muito isoladamente, né? Com suas tecnologias, né? Com suas tecnologias duras, né? E foi um esforço muito grande inserir os hospitais na agenda do SUS e inserir a agenda do SUS dentro dos hospitais. Mas, enfim, seja na formação, na pesquisa, na gestão, no Ministério da Saúde, Hospital da Lagoa, Hospital de Bom Sucesso, INCA, agora mais recentemente, seja na assessoria a hospitais ou aos sistemas de saúde, da atenção básica até a atenção hospitalar de alta complexidade, a gente vai se envolvendo indissociavelmente. Eu diria que hoje a minha experiência profissional, mesmo o pré-SUS, é completamente organizada, né, pelo próprio conceito do Sistema Único de Saúde. E acho que essa é a vida da minha geração, né?
Até quem se coloca numa questão conflituosa do sistema único de saúde é governado pelo próprio sistema único de saúde, porque não há jeito. Essa é uma marca desse nosso tempo e a gente formou um bocado de gente para estar aí no sistema, trabalhando, militando, inclusive quem não está no sistema público, né? Colocando essa perspectiva de que nós temos um sistema único de saúde indissociável e importantíssimo para a vida do nosso país. Eu acho que mais ou menos por aí, né? A gente vai por aí orientando, vai por aí ensinando, aceitando desafios, né? Como agora, recentemente, para coordenação de gestão, né, da atenção hospitalar da EBSER, é um novo desafio importante, né? De se coloca em como que esse patrimônio público gigantesco pode fazer uma diferença enorme na vida das pessoas, no cuidado, na atenção e no desenvolvimento de tecnologias e inovações, né? É isso, Rodrigo. Acho que, desculpa se eu me Excelente, estendi. excelente, Paulo. Vamos agora começar o nosso tema. O terceiro boletim do Observatório de Políticas Públicas do Estado do Rio de Janeiro, projeto Observatório do COSEMES do Rio, abordou o tema da maior importância para o SUS no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro, que foi justamente a questão do câncer. Após a publicação de dois boletins abordando mortalidade e a morbidade, né, intervenções, ele abordou o cuidado ao câncer no Rio. Qual a relevância do câncer na saúde e adoecimento do povo fluminense? Bom, você mesmo já está dizendo o tamanho dessa importância, né? Se hoje a segunda causa de mortalidade são, né, as doenças que a gente chama genericamente de câncer, são muitas doenças diferentes, que têm um tempo oportuno para ser diagnosticado, tem um tempo oportuno para ser tratado. E tem um impacto gigantesco na vida, no sofrimento e na morte das pessoas no mundo todo, inclusive no Brasil todo e no Rio de Janeiro. Isso é muito marcante, né? Hoje é a segunda maior grupo de causas de mortalidade no estado do Rio de Janeiro. E em outros lugares do mundo a gente já está vendo a virada com o câncer passando a ser a primeira causa e dentro de muito pouco tempo a gente vai ter essa situação no Brasil também, no Rio de Janeiro também. Então é um conjunto de problemas de saúde, de agravos, né, que demandam da gente conhecimento profundo da doença, dessa situação epidemiológica e demográfica e das possibilidades de intervenção, que são muito variadas, né? Só para complementar essa segunda pergunta que eu fiz, então, na sua avaliação, você já disse, o câncer é um dos grandes desafios do Sistema Único de Saúde. Queria que você detalhasse um pouco mais por quê. Pois é, porque, veja, o câncer tem uma chave importantíssima no seu processo, que é a oportunidade de tratamento. E a oportunidade de tratamento é totalmente vinculada à capacidade de diagnóstico, né? E diagnóstico não são só os exames necessários para um fechamento diagnóstico, mas desde a suspeita, né? Então, para a gente poder ter oportunidade no tratamento, a atenção básica lá na saúde da família, lá nas clínicas de atenção básica, nas policlínicas espalhadas pelo estado, pelo território, há que se fazer suspeita de câncer. Há que não se perder a oportunidade do momento do encontro com o usuário e sempre pensar que ali pode existir esse processo crucial de adoecimento. Se a gente faz a boa suspeita e a gente vai, aos poucos, num projeto integrativo, né, ampliando a capacidade diagnóstica, e a pressão vai mudando só de lugar, né? Se eu aumento a suspeita, eu preciso ter mais diagnóstico. Se eu tenho mais diagnóstico, eu tenho que ter mais processo de tratamento, que basicamente é cirurgia, radioterapia e quimioterapia, né? E alguns outros tratamentos adjuvantes que a gente precisa fazer aprimorando os tratamentos, né? Mas se eu não tenho lá no início o diagnóstico, eu não vou ter as outras partes do tratamento, mesmo que eu tenha disponibilidade.
Hoje, no Rio de Janeiro, esse assunto é grave porque nós temos uma baixa capacidade de fazer o diagnóstico inicial. E se fizéssemos, teríamos baixa capacidade de firmar os diagnósticos, fazer o estadiamento, alguma classificação das oportunidades de tratamento e efetivamente fazer os tratamentos, sejam cirúrgicos, sejam quimioterápicos, sejam radioterápicos. Nós temos uma capacidade bacana de quimioterapia e que a maior parte dos tratamentos quimioterápicos são em cuidados paliativos, são em situação em que eu não tenho mais o controle absoluto da doença, eu vou ter uma mediação para redução de tratamento. A cirurgia e a radioterapia, que são muito importantes, são dois gargalos do sistema. Se a gente amplia o diagnóstico, a gente tem capacidade inferior à necessária de fazer cirurgia oncológica e temos também capacidade inferior de produção de tratamentos radioterápicos. Gostaria, então, agora que você explicasse rapidamente o caminho escolhido pela equipe do Observatório para abordar o tema da atenção oncológica no Rio. A gente já sabia que era uma das causas importantes de mortalidade em todos os municípios, em todas as regiões do nosso estado. E a gente tentou fazer uma abordagem um pouco mais aprofundada, não só do peso, do sofrimento das pessoas com esse problema de saúde, mas de tentar entender as capacidades, os fluxos, quem sai daqui e vai para ali, quem vem de lá para cá. Então, a gente conseguiu mapear no estado do Rio de Janeiro quem sai de um lugar para ir fazer consulta ambulatorial em outro, quem sai de um lugar para fazer radioterapia em outro, cirurgia, né, quimioterapia em outro lugar. Então, nós fizemos esse mosaico, essa teia, né, de rede, e percebemos coisas importantes, porque a pergunta da gente era: a gente está regionalizando o tratamento do câncer? Sim, estamos regionalizando o tratamento do câncer. Hoje, os polos regionais têm funcionado razoavelmente. O trânsito de uma região para outra diminuiu, o que é ótimo, porque é muito sofrido viajar muito para fazer os tratamentos do câncer, né? Vou aproveitar e emendar, já vou emendar a próxima pergunta. Quais os principais achados do boletim, do terceiro boletim do Observatório, e como você descreveria a atenção oncológica no SUS do Rio de Janeiro? Você já estava respondendo, siga. Pois é. Na verdade, a gente olhou muito para isso, né? Interessava muito, mais do que tentar estimar a capacidade, é ver o que efetivamente vai funcionando. E a gente percebe de uma forma bastante assustadora que, apesar da gente ter melhorado o aspecto de regionalização do tratamento, nós temos alguns problemas. O diagnóstico é menor do que deveria ser. Então, a gente provavelmente só identifica pouco mais da metade dos casos novos de câncer que acontecem no ano. Nós temos uma estimativa feita pelo INCA, né, de 2 em 2 anos, e os dados do Rio de Janeiro expressam, né, um baixo diagnóstico de câncer. Ponto. 2, mesmo sendo um diagnóstico de câncer menor, nós temos dificuldade para a realização de cirurgia oncológica e de radioterapia. Okay? 3, o setor de quimioterapia é profundamente relacionado ao setor privado dentro do SUS. E o que isso é problema? Assim, a princípio, não. Mas a quimioterapia é a modalidade terapêutica mais rapidamente instalada. A radioterapia são investimentos pesados, demorados, né, que quase que se enquadram numa política de Estado. A cirurgia oncológica, pior ainda, porque nós temos que formar gente, formar cirurgiões oncológicos, formar anestesistas, formar equipes capazes de fazer cirurgia. Então, o tempo, hoje eu estou fazendo alguma coisa que vai ter repercussão daqui a 5, 6 anos. A radioterapia daqui a 3 anos. A quimioterapia é mais imediata. Mas com essa certa disponibilidade do privado, a gente tem um problema, que é o privado, ora, quer participar muito intensamente do Sistema Único de Saúde na oferta de serviços públicos. Ora, ele não se interessa tanto por isso. Então, a gente ter um conjunto de equipamentos que modulem essa relação, talvez fosse uma estratégia interessante do ponto de vista do Sistema Único de Saúde. Então, se a gente precisa ampliar a capacidade diagnóstica, precisa ampliar a capacidade de terapêutico rádio
e cirurgia principalmente, talvez devêssemos ter um plano, um projeto no estado do Rio de Janeiro de ampliação de capacidade, mas orientada dentro da regionalização. Talvez não seja mais o caso de ampliar muito no Rio de Janeiro, mas ampliar na Baixada Fluminense, ampliar no Centro-Sul, ampliar na Baía de Ilha Grande, no Norte, etc. E tal. Então, eu acho que esse é um mosaico complexo e que envolve decisões de natureza técnico-política, né? Estratégica, e que não dá para pensar nela a não ser dentro do conjunto de secretarias municipais, da Secretaria Estadual de Saúde, e, quiçá, entrando nessa discussão também os entes federais, né? O Ministério da Saúde, a própria EBSER teria um papel fundamental nisso, com a rede composta pela UFRJ, pela UF, pela Unirio, e ainda com a UERJ, né, que é uma grande potência também para esse tratamento mais complexo, diagnóstico e tratamentos mais complexos. Não sei se consegui responder, né? Não é tão facinho assim, né, responder essa Não, mas questão. acho, tô adorando o caminho. No estudo, vocês comparam a realidade da atenção oncológica no estado do Rio de Janeiro com demais estados do Sudeste. O que foi encontrado e o que, na sua opinião, explicaria essa realidade? Pois é, nós desde o primeiro boletim, analisando a mortalidade, depois a questão das internações no segundo, a gente já viu um problema importante que é um déficit global de internações hospitalares pelo SUS. E quando a gente olha especificamente para o SUS, isso novamente se materializa de forma assim muito importante. Então, hoje a gente faz um pouco mais da metade das internações hospitalares no SUS que o estado de São Paulo faz, e um pouco menos do que isso em relação a Minas Gerais. E ao Sudeste como um todo também, obviamente, né? E isso vai se repetindo em vários problemas complexos e o câncer não está fora disso. Então, a gente faz menos diagnóstico de câncer do que o Sudeste todo, todos os estados do Sudeste. E a gente faz menos internação, menos cirurgia, menos rádio, menos químio, menos tudo. Então, ou nós seríamos um lugar que não tivesse esse tipo de problema, o que é impossível hoje na nossa contemporaneidade, ou então isso chama a atenção para a necessidade, para lá de urgente, sim, de elaboração de um projeto de futuro que inclua a questão do câncer na vida do povo fluminense. Porque não tem saída imediata. Né? Qualquer movimento ele é estratégico, é olhando para um tempo depois. Então, nós precisamos, com um nível de urgência muito grande, acho que esse estudo do Conselho de Secretários Municipais de Saúde alertou bem, né? É, Justamente esses atores, as secretarias municipais de saúde e a Secretaria Estadual de Saúde, têm que se articular na construção de um plano efetivo, atualizado, contemporâneo, e que coloque nos próximos anos um conjunto de iniciativas capazes de ampliação de capacidade de enfrentamento desse problema grave e urgente. O belíssimo material produzido nesse boletim sinaliza para um complexo cenário da atenção oncológica. Você já falou um pouco, mas te dá a oportunidade para detalhar, se for o caso, quais seriam os caminhos para a superação desse cenário. Pois é. O caminho, na verdade, quando a gente compreende o problema, o caminho aparece, né? Uma vez o problema bem estabelecido, né? Então, assim, nós temos menos CACONs do que deveríamos ter. Nós temos menos UNACONs, que são instituições complexas ou um pouco menos complexas de atendimento oncológico, né? Nós temos menos do que o necessário. Nós temos menos equipamentos de radioterapia do que o necessário. Nós temos menos cirurgiões oncológicos e capacidade cirúrgica, de sala cirúrgica oncológica. O que é mais fácil de resolver, né, no meio disso? Porque tudo é muito difícil. A quimioterapia a gente já faz numa estimativa de necessidade. O problema é que, enquanto a gente não melhorar o diagnóstico, vamos estar fazendo quimioterapia paliativa para moderar o nível de sofrimento das pessoas. E não uma terapia que resolva e que consiga produzir cura ou remissão
completa de uma situação de câncer, né? De adoecimento. Então, me parece que o foco seja na ampliação da capacidade de radioterapia e que, lembrando sempre, uma decisão hoje de implantar uma radioterapia numa determinada instituição significa, daqui a 2 anos, com bons ventos, a gente ter essa radioterapia funcionando. Seja no financiamento do tipo PERSUS, né, do governo federal, seja em outras iniciativas possíveis também de investimento de recursos próprios dos estados e, eventualmente, até de algum município. Né? A capacidade cirúrgica é uma articulação ainda mais complexa, porque envolve um aparelho formador. Quer dizer, as escolas, né, da área da saúde, as universidades, os grandes hospitais, com seus programas de residência médica e residência multiprofissional, têm que se envolver num projeto de expansão de vagas para que, em algum tempo, né, razoavelmente, no mínimo em 3 anos, a gente tenha uma ampliação da capacidade cirúrgica no estado do Rio de Janeiro. E veja, não é uma alternativa razoável a contratação de uma capacidade existente no privado, porque ela também é menor do que o necessário. Então, isso é o que seria assim, uma grade de ferro em torno da gestão do SUS. Eu não tenho como me mobilizar para onde eu quiser. Eu tenho um caminho que quase que é mandatório, no sentido de construção de uma capacidade que, por definição, terá que ser compartilhada entre Estado, entre municípios, o Estado e o ente federal. Né? A gente precisa dessa articulação para conseguir colocar em rumo uma quantidade vultuosa de investimentos e um desenvolvimento muito sustentável dessas capacidades para e passo, incluindo o aparelho formador, seja nas universidades, seja no, na, nas residências, né, dos grandes hospitais. Excelente. Para terminar, qual recado você gostaria de deixar às gestoras e gestores municipais de saúde do Estado? Eu acho que tem mais uma coisa que a gente não entrou muito aqui no assunto, mas que diz respeito, em grande parte, à questão do câncer, que são os cuidados paliativos. Né? É um desfecho, eu não diria que é obrigatório, porque existem pessoas que ficam em remissão e que o acompanhamento, o monitoramento vai ser frequente ao longo do resto da vida, mas vai ser tudo bem. Mas nós temos os casos, nós temos as pessoas que não cursam no tudo bem. E aí nós não podemos mais, no nosso país, considerar que esse conjunto de medidas e, inclusive, de posicionamento ético diante da saúde, que os cuidados paliativos representam, que eles sejam só garantidos a quem tem capacidade de acesso no âmbito da atenção provida por recursos privados ou próprios das pessoas. Isso é muito sério. Quer dizer, dependendo da inserção societária, onde a pessoa está inserida na sociedade, ela tem melhores, piores ou nenhum cuidado de fim de vida, de redução do sofrimento, né? Que não é só fim de vida, é redução do sofrimento diante de problemas graves e incontornáveis. Né? Então, acho que a gente, na gestão, particularmente na gestão municipal, tem que começar a se organizar, porque estamos caminhando para que a primeira causa de adoecimento e morte no nosso país seja o câncer. Inexoravelmente chegaremos lá. E isso é bom, porque nós estamos deixando de morrer de outras coisas que não deveríamos morrer mesmo. Porém, precisamos nos preparar para esse outro padrão, para essas outras necessidades tão urgentes, tão difíceis, né? Todos nós, hoje em dia, já temos alguém na família que padeceu de alguma forma de câncer. E a gente sabe o quanto ainda é, se simbolicamente, doído essa notícia. O quanto que é simbolicamente aflitiva essa notícia. E o quanto que, na prática, é muito difícil mesmo passar pelo tratamento, que na nossa capacidade de cuidar, a gente quase que tenta manter as pessoas vivas para receberem o tratamento do câncer. Então, isso envolve um tipo de cuidado que é muito delicado, porque é uma sustentação da vida
para poder enfrentar um problema grave que ameaça a vida e que muitas vezes termina com a gente precisando lançar mão de cuidados que minorem a dor, que minorem o sofrimento, que minorem a capacidade de respiração e por aí adiante, né? Acho que esse seria meu último recado em relação ao câncer. Não vamos esquecer que talvez isso aí esteja muito próximo da mão do gestor municipal, inclusive com financiamento federal para isso, né? É, específico, razoável, para que a gente possa desenvolver esses problemas que vão se avolumando, mas que crescerão mais ainda. Paulo, muito obrigado mesmo. Tenho certeza que você volta aqui para tratar de outros temas. Esse foi o nosso COSEMES Debate. Quero agradecer a atenção de todas e todos. Forte abraço e até logo. Forte abraço, Rodrigo. Tchau. O COSEMES Debate é uma realização do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, COSEMES RJ. Apresentação e roteiro, Rodrigo Oliveira. Apoio e edição, equipe de comunicação do COSEMES.